Eu moro em Uberaba, aqui em Minas Gerais. Estou passando por um momento muito difícil, difícil demais. A falta do meu filho é muito dolorosa. Eu sou espírita, adoro ouvir as palestras do Jorge e de outros expositores, e é o que tem me aliviado os meus dias. Mas às vezes dói tanto. Faz 7 anos que os assaltantes entraram em casa e mataram meu filho. Ele estava cuidando da festa de formatura. Estava tudo arrumado, convite tudo pronto. Eu quase enlouqueci. Virei, virei um bicho com Deus. Às vezes eu não consigo suportar a dor. Eu sei que é uma bênção o espiritismo, mas a saudade não dá trégua. Eu faço tratamento psiquiátrico, mas eu nem sei se essas palavras vão chegar até o meu amigo Jorge. Fala para ele me mandar uma palavra para mim. Vou mandar mais do que uma palavra para você. Depois a gente conversa, Rubens. Olha só, é muito amargo quando a gente tem a experiência de perceber que o nosso filho bom, aquele filho que a gente ama tanto, é vítima de uma injustiça. Quando nós vemos o nosso filho crescer, acompanhamos o seu desenvolvimento ao longo do tempo e, de repente, assistimos que, de maneira absolutamente impensada, ele é levado dos nossos braços. Exatamente para que a gente não enlouquecesse de dor. Determinadas lições chegam aos nossos corações antes que a dor nos alcance. E você teve a chance de ter duas informações extraordinárias. A primeira delas é a questão da imortalidade da alma. Meu Deus, como isso é extraordinário, saber que a vida continua, que a morte não existe, que os nossos filhos vivem. Podermos nos emocionar com as nossas próprias histórias e podermos dizer a nós mesmos que sim, que o tempo vai se encarregar de me oferecer a oportunidade do reencontro com aquele que é o grande amor da minha vida. Isso por si só já seria um consolo extraordinário. Páginas mediúnicas escritas que nos confortam, saber da imortalidade, saber disso é maravilhoso. Mas são muitas as doutrinas que dizem a mesma coisa. Mas você foi acolhida exatamente dentro da doutrina espírita, que além de lhe dar todas essas informações, ainda lhe trouxe Jesus para perto de você. Porque a história de Jesus contém um personagem fundamental para essa nossa questão. Maria, sua mãe. Você já imaginou na dor que Maria sentiu ao ver seu filho bom, seu filho amado, experimentar tantas perseguições e ser torturado e apresentado publicamente ao povo, e ela assistir à morte do próprio filho? Mas o que fez Jesus também para consolar a mãe? Ele volta do sepulcro para dizer a nós e a ela que a vida continua. Para dizer a ela e a você também que sim, os nossos filhos vivem. O meu filho vive. O seu filho vive. As inúmeras páginas mediúnicas oferecidas nas cartas consoladoras são um lenitivo extraordinário para todos nós, porque mesmo que elas não tenham sido dirigidas para nós, ao lermos as páginas em que detalhes impossíveis de serem conhecidos do médium dão a nós a certeza de que a vida continua.
as notícias de que eles estão conosco, as percepções mediúnicas do ambiente em que nos colocamos, essa janela extraordinária da mediunidade, isso é maravilhoso demais para que a gente consiga superar os nossos momentos difíceis. Eu sei que não é fácil preparar-se para uma formatura e experimentar um golpe tão amargo como esse. Mas uma das estratégias que a gente deve buscar para tentar cicatrizar essa ferida que dói demais é nós trabalharmos essa questão observando por um outro aspecto, analisando a oportunidade que Deus nos deu de sabermos o quanto nós somos capazes de amar. Sim, você é capaz de amar. A experiência que você teve foi para dizer a você que você não é uma pessoa do coração frio. Você sabe que você ama. Você sabe que Deus deu a você a oportunidade de saber que você é capaz de amar. A vida poderia ser muito mais triste se você não tivesse tido a oportunidade de conviver ao lado de alguém que você amasse tanto. Então, a gente, quando está nas nossas horas de tristeza, de muita dor, nós podemos nos recorrer a esse expediente. Observar o tempo que Deus nos deu, a oportunidade que Ele nos concedeu para que a gente se fortalecesse nessas nossas horas de tristeza. Eu vou passar para você aqui algo que eu aprendi com Ana Teresa Camasmi. Ana Teresa perdeu um filho adulto alguns anos atrás. E eu perguntei a ela: Teresa, como que você fazia nas suas horas de profunda dor? E ela disse: eu procurava as árvores altas, que tivessem o tronco bastante robusto e frondoso, e que fossem árvores altas, que o tronco fosse até lá em cima. Então eu chegava perto dessas árvores, eu me encostava nelas de costa e abraçava as árvores de costa. Abraçava e olhava para cima, olhava para a copa. Eu ficava olhando o tronco imenso subindo, a copa lá em cima, as folhas, a luz do sol batendo nas folhas, e ela imensa, alta, recebendo as energias, e eu me transferia para a árvore e sentia a grandeza dela, a força dela, a energia que ela me passava, e aí eu procurava forças e eu procurava me integrar com ela. Eu sentia o sol em mim, eu me sentia grande, e eu derramava as minhas energias na árvore e sentia o sol descendo, a seiva passando por dentro de mim, e num processo de transe, eu transferia minha dor. E quando aquilo acabava, eu ficava por ali alguns minutos, e aquilo funcionava como se fosse uma espécie de passe. E quando eu terminava, eu estava melhor e eu voltava para casa. Talvez você encontre outros instrumentos que não esse da Teresa, mas essa foi uma técnica que funcionou com ela. Talvez ajude você também. Nós temos muito que aprender com todas as lições que Deus nos oferece. E os nossos corações precisam estar preparados para tudo isso, porque haverá o dia em que todas essas nossas dores cessarão e nós voltaremos a estar nos braços dos nossos amores para repetir a eles o quanto nós os amamos, e nós então pudermos viver em plenitude aquilo que por hora a gente não está conseguindo viver.